cara cortou foi para cima. Não é para ser assim, não. As ferras recebeu nesse tipo aí. Pois é, sorridente. Você vê no outro não espaço. Esse espaço aqui, vocês imaginem que eu vá migrar daqui para Santa Cruz dos Milagres, no Piauí. Deu Roberges, que está começando um projeto de apicultura lá, que a gente está ajudando, eu já fui lá. Aí tem um senhor aqui que eu coloquei ele para produzir enxames para vender. E ele é muito sério e faz. Então ele está comercializando 300 enxames. Começa com enxames para levar para Santa Cruz dos Milagres. São mais de 700 quilômetros, 600, 700, que vai sair daqui 6, 7 horas, vai rodar a noite toda para amanhecer o dia lá, se não houver nada. Então, não é fazer como estão fazendo, que é só jogar uma tela por cima, amarrar e sai as abelhas abertas, e quando destampa o destroço é grande. Vamos embora. Ali no raio de 200 metros, as abelhas amanhecem o dia perguntando qual foi o filho de uma égua que fez isso com a gente. E o que se bulir, elas lascam. Aquilo está errado, não é para ser aquilo. Aquilo ali é um problema sério de segurança, inclusive das cidades. Né? Uma covardia com as abelhas. Diga. Lá em Pinho, o senhor acompanhou o caminhão que estava transportando dessa forma. É dessa forma, eles os enxames tudo aberto, eles colocam a lona e sentam os pés. Rapaz, é uma perversidade. As telas superiores de transporte, essa daqui era a que a gente mais usava, é das melhores. Olha que ela tem um ressalto, que quando você bota aqui, se o ninho tiver decente, ela se encaixa, tá vendo? Porque é exatamente isso aqui, ó, que se encaixa nesse espaço meio de baixo. Então, quando você bota, essa tela não cai, certo? Ela vai ficar encaixada. Você bota 2 ligas nela, aqui, ó. Você bota 2 ligas aqui, Ligas. e quando você botar uma sobre a outra, fica a ventilação entre elas. Fora a tela de alvado que a gente bota, que é outro suspiro. E do fundo aí, quando se movimentar as caixas? Não, aí quando a gente vai migrar, a gente fixa. Ou com um grampeador e os pedacinhos de alumínio que a gente tem, ou 4 pedacinhos de madeira. Você bota, é um transporte rápido. Não precisa estar definitivo. Né? Eu estou só colocando para vocês que essas alturas, além de respeitar o espaço abelha, tem outras finalidades. Né? O senhor tem nesses cursos também aí, que essa tela é utilizada, né? Em nossa região também a gente viu pouco. Quando você vai aplicar o herbicida, você à noite, você colocou o enxame aí, colocou a tela, aí depois de 24 horas... É que você abre. Desde que você fique borrifando com a água, porque a temperatura sobe. Durante a noite. Ela não morre quando você abre as 24 horas depois. O problema vai ser começar a perder 45 dias depois. Por quê? Porque ovos e larvas que aquela rainha botou naquele dia, elas vão morrer. E vai quebrar a homeostase do enxame, especialmente lá na frente. É a mesma coisa a gente deixar faltar água por 2 dias. Né? Aqueles 2 dias que você deixou o bebedouro seco e as abelhas não localizaram outra fonte de água, larvas e ovos não vão eclodir daqui a 21 dias, né? Você quebra um conjunto de abelhas, não vai nascer, que realizaria funções diferentes, né? Dada a idade delas. Cada idade tem uma função diferente, né? Elas vão passando. Tem a ver com biologia de abelha. Pessoal, melgueiras. 14,5, aí hoje tem melgueirão, com 9 quadros, com 8 quadros. Com 10. Né? Quando a gente falar em manejo de melgueira na frente, eu vou mostrar quais são as consequências disso.
Vocês vão ver que eu vou ter razão. Mas o Langstroth concebeu as 10, os 10 quadros. Agora, me diga uma coisa. Por que um quadro de Melgueira é desse tamanho e o de Ninho é desse tamanho? Peso. Peso para quem? Para nós carregar. Para nós carregar. Maria. Mas não, porque a gente tem um homem aqui que a gente colhia 100 ninhos de quadros e é uma vezinha por ano, quebra a turma, sabe? Mas nós ajeitamos uma maneira de se transportar judiando menos. Mas mesmo assim, a questão da concepção do quadro de Melgueira de Ninho não é para atender o ser humano, é para atender a necessidade da abelha. Quem vai morar aí dentro é a abelha. E ele, ao analisar milhares de favos da natureza na época de produção, ele viu que as abelhas sempre têm uma barra de mel em cima dos favos naturais e embaixo ela tem as crias que é mais leve. Porque o favo todo de mel ele tenta quebrar na árvore e cair. Não sei se vocês já viram isso. Acontece. E ele, ao medir, viu que esse tamanho era o tamanho médio que um favo tinha estabilidade. É por isso que os favos de mel são desse tamanho e os de ninho são desse tamanho. Entenderam a história? Que tem uma razão de ser 14,5. Não é só porque não vai lascar a gente. Pessoal, é a maneira correta de tirar o mel do meu beirão no começo do inverno. Deixa quando chegar em colheita de mel, porque vocês estão querendo as respostas tudo perdidas. Mas a gente chega lá. É porque o cara não sabe se vai chegar e tal. Peraí, não, obrigado. Fazendo assim, em relação à pergunta, tá entendendo? Vai que o professor, eu perdo a Vai que não ia sair lá na frente, não, mas se você perdesse, lascou. Aí não vai perder, não. A gente chega lá, quando falar sobre colheita de mel, a gente vai tratar sobre isso. Tá bom, tá aguardando agora, tá? Mas pode perguntar, o que não, você só vai ouvir o dia assim, nós vamos chegar lá. Mas pode perguntar. Oi? Eu tenho agricultores que eu conheço que ele insiste em não usar esse padrão, insiste em usar o melgueirão, né? Certo. E uma observação que eu faço também é na questão da colheita, né? Porque às vezes dá tempo para encher o melgueiro desse tamanho e não dá tempo de encher o melgueirão no final do ano. Não, isso é uma das desvantagens. Tem Mas vários. é o que eu estou dizendo, quando a gente falar em melgueiras, colheita de mel, a gente vai, olha, a gente mexendo em quadro de melgueira, a forma de colocar a melgueira, compartilhamento de trabalho, a gente aumenta mais de 40% a produção na colmeia. Só mexendo nos quadros na ordem certa de mexer nas melgueiras. Eu só peço paciência porque nós vamos chegar. A gente está dando os fundamentos das coisas ainda. Né? Mas nós vamos tratar sobre isso. Então a melgueira desse tamanho guarda as mesmas coisas, os quadros pegadores, os espaço-abelhas, os quadros, embora menores, 2 arames de aço inox, né? Dos 10. Aí eu estava lembrando do senhorzinho, eu disse, doutor, não precisa deslixar desse jeito não. Bem Para lixado. que esses acabamentos, essas coisas? A abelha não faz mel em oco. Eu digo, faz, mas não dá 40 quilos por oco não. O que a gente quer é facilitar o manejo. Não, mas não precisa, isso dá trabalho, doutor. Eu digo, peraí. Aí chamei um dos meninos e digo, traga ali o ralo, que a gente rala o queijo, o milho às vezes, e traga o espelho do banheiro. Aí eles foram e trouxeram. Quando chegou, eu peguei. E só vai passar um dia passando a língua, só que é no ralo do espelho. Não, aí o senhor está dizendo, não. A abelha vai propalizar isso aqui passando a língua, que é o principal instrumento de trabalho dela, que se eu danificar a glossa, a língua, nem a trofalax, que é a transferência de alimento de uma abelha para outra, ou a transformação de um néctar que é entregue a uma laboratorista que passa para outro estômago, que passa para outra, por 8 abelhas até ser regurgitado num alvéolo. Você acha que eu vou danificar esse equipamento? Porque quem fez a colmeia não tem a decência de fazer lisa,
que elas vão propalizar não é uma vez só não. Elas estão sempre renovando a própria dentro. Professor, a gente manda muito bem, eu vou ficar um pouquinho fora. Tá bom. É enjoo? É, A menina tem draminha aí. eu vou pedir, obrigado. Tá bom. Entenderam aqui a história? Do acabamento? E eu disse a ele, o senhor está pensando que isso aqui foi lixado? Ele disse, não foi não, foi só amolado. As ferramentas são amoladas. A madeira é sequinha. Não vai fazer comércio de madeira verde e vender as pessoas não. Porque a madeira verde ela vai encolher, vai se retrair. E começa a vazar quadro nas colmeias, porque a pessoa faz de madeira verde, né? Madeira úmida ainda, faça de madeira seca. E a ferramenta se amolar, isso aqui não foi lixado não. Isso aqui é o corte da lâmina que deu esse acabamento. Os comércios, os caras estão vendendo, parece um caçaca arrepiado, fica por dentro, tudo esculhambado, né? Rapaz, o que é que nós vamos fazer com isso? São duas melgueiras. A colmeia do estrofe foram concebidas com duas melgueiras. Quem trabalha só com melgueira perde mel. Mais uma vez, lá no Mandejo de Melgueira, nós vamos mostrar isso, vamos conseguir conversar sobre isso. Tá certo? São duas melgueiras. Aqui há uma modificação feita. Considere que a colmeia do estrofe não tem esses rasgos. Isso aqui já é para coleta de própolis. Porque hoje nossas colmeias produzem mel e própolis. E produzem o ano todo própolis. Inverno e verão. Nós vamos conversar sobre produção de própolis. Foi minha tese de doutorado, foi de própolis. Na Caatinga eu trabalhei com 500 colmeias. Tá certo? Investigando o melhor coletor para as nossas condições, a posição, até a posição com o sol. Onde é que as abelhas fecham mais rápido ou não. Então, desconsidere por enquanto, mas as colmeias da nossa região, você já pode pedir que ela venha com a melgueira com 2 coletores de própolis, né? As laterais. E já tem uma mudança depois disso que nós melhoramos já. Certo? Mas desconsidere ainda que nós estamos conversando sobre colmeia do estrofe, e a colmeia do estrofe não previa a coleta de própolis. Tampa interna. Aqui uma coisa que as serrarias tiraram, e dá um prejuízo danado a gente por não ter isso. Vocês nem sabem o quanto isso aqui é importante. Primeiro, você usa essa tampa interna e bota a tampa com alumínio, o calor bate na tampa de alumínio e o calor quente, o ar quente, antes de se transferir para dentro, ele sai por essa abertura e vai para o espaço. Ela não aquece a colmeia. Não aquecendo a colmeia, há uma menor necessidade de gasto de alimentos para a refrigeração da colmeia. Menor gasto de alimentos nessa colmeia, a reserva dura mais tempo, eu perco menos enxame porque não se exaure o que as abelhas ficaram para sobreviver. Sem isso aqui, que vocês não têm, é só aquela tampa mesmo, né? As abelhas acabam a reserva muito mais rápido do que quando tem tampa interna. Uma tampa interna, vocês vão ver que quando eu tiro de cima, primeiro que eu vou abrir uma colmeia, primeiro eu abro esse buraco, boto fumaça na frente e boto aqui. Quando eu fecho, que eu vou abrir, essas abelhas a tendência é a descer e deixar mais fácil para eu trabalhar. E que eu levanto e tiro, eu sempre vou mudar na frente da colmeia, que toda abelha campeira que vem, que pousa aí, não fica atrapalhando a gente mexer dentro. E quando cai, ela sobe e entra na colmeia, ok? Essa tampa interna, eu ensino um jeito para vocês que de cada 10 vezes que eu fizer, em 7, a rainha está andando aqui. Eu pego a rainha. Se eu estiver dividindo enxame, se eu estiver fazendo outras coisas, eu saber onde está a rainha, vocês vão ver que é o show da história. Por conta dessa tampa.
Essa tampa serve para tampar as melgueiras no dia de uma colheita, que a gente enche uma van dessa ou um caminhão, bota as tampinhas em cima. E eu termino de capturar um chão que a gente leva só o ninho, bota uma tampa interna em cima, bota 4 pedacinhos que fica arrumado em cima, o enxame está fechado. A gente vai transportar um enxame, é só botar a fita, se for para transporte em menos de 2 horas, eu uso uma tela de alvado. A colmeia está fechada, não fica vazando a abelha por todo canto. Quando você se aproxima, já tem a abelha vazando, né? Nas colmeias, que ela começa a propalizar e a não fechar direito, não? E os cabos ainda dizem que é para você botar assim, você bota e empurra. Né? Toda nova assim, empurra. Eu quero ver empurrar quando está propalizado. Você derruba a colmeia. Rapaz, isso aqui custa R$25. As serrarias tiraram. Mas a colmeia ela no estoque previa, porque com isso aqui, colmeia para clima frio e clima quente era facilitado. Porque manter calor com o corpo gasta energia. Arrefecer a colmeia, baixar o calor da colmeia com água e agitamento das asas é gasto de energia. Vocês vão ver que tem uma tese de mestrado, que nós orientamos uma mestranda da UFC aqui, só a eficiência dessa tampa na otimização dos recursos das colmeias no período crítico. Vocês vão ver o que isso economiza nas colmeias e o que, por consequência, economiza em diminuição de perda de enxame da gente. Isso aqui vocês vão fazer. Vão começar a utilizar nas colmeias de vocês. E vocês daqui a um ano me digam se vocês não estão dominando melhor os enxames, se vocês não diminuírem perdas de enxame. Isso aqui é natural. As serrarias tiraram. Ainda tem colega que diz que junta saraça. Quem dera, porque se juntar aqui a gente mata a saraça. Ruim é quando não junta, ela vem toda noite, ataca e bota seu enxame para ir embora. Né? É aqui onde as aranhas vão ficar, que a gente vai deixar. Ok? Ok. Tampa interna. Isso aqui antigamente era Duratex, era melhor. Aí deixaram de fabricar. Agora é um MDF. Né? Um MDF de 5 até 7. Tudo funciona. E uma vez que ele se acaba, você tira esses grampos e aproveita a moldura. Faz outra folha e bota dentro, né? Esse espaço com o que está embaixo, seja no ninho, seja na melgueira, você mantém o espaço abelha atendido entre tampa e melgueiras, entre tampa ou ninho. Ok? Sobre tampa ou super tampa. Essa pode ser madeira de 1,5. Estou adorando porque o pessoal está fazendo isso aqui muito de tábua de ninho indiano. Eu quero é que acabe. Esta praga está matando tudo que é vida, inclusive de abelhas. Eu tenho um vídeo gravado há 3, 4 dias atrás, a quantidade de arapuá morrendo na flor do ninho caindo no chão. Na flor do ninho caindo no chão. Você imagine o impacto disso nas jandaíras, nos jabis, nas aves, nos mamangavas, nos sabiás que estão comendo, nas formigas, nos morcegos, ela é abortiva para mamíferos. Se você tiver ovino e caprino que esteja comendo ou o fruto ou a rama, vocês vão ver que os bichos começam a abortar e os que nascem deformados por conta do ninho indiano. Vocês acabam com esta praga. As cidades estão todas cheias. Aqui é um apelo muito grande. Em 2 anos você tem uma sombra. Porque o bicho sem nada, sem água, sem nem cuspe, eles crescem e viram uma árvore. E floresce muito no período que há escassez de florada. Aí as abelhas caem em cima ao amanhecer do dia. Chega ronca. Mas fique certo. Mata crias de abelhas. E a madeira? O colega Everett fez um trabalho e fica tentando justificar. Não, Adélio, mas mata só uma parte. Eu digo, agora pronto, nós não temos opções, rapaz, Matar. de alimentar nossas abelhas com o que nós temos. Por que é que eu vou pegar uma praga dessa e dizer que quer dizer que eu vou ter? Não, ele vai ter 10 meninos, mas uns 6 ou 7, mas escapa 3, né? Ora mais. E a madeira? Que já é pouca cria no verão. Ainda das crias poucas, ainda vai morrer logo a metade dentro da colmeia.
Porque eu vi peixe viu? Quando tá na sementeira no inverno, nasce igual coentro. Nasce em todo canto, os morcegos estão levando a semente, estão soltando no meio da caatinga, você encontra pé de ninho indiano, em lugares improváveis, lá no meio. E a madeira é boa? Vai fazer a tampa. A tampa sim, porque ela não tem contato Contato com com o a- interior da colmeia. Entendi isso. Não inventem de estar botando, achando que gente vai fazer colmeia disso aqui não. Eu vou mostrar uma que eu tenho ali. 2 anos a história guardada, que eu fiz sequinha, como ela ainda empenou. Ela vai empenar. E eu não sei qual é a reação da própolis com essa madeira. Então até que alguém se proponha, porque um estudo para ver se uma madeira serve ou não para abelha, ele precisa durar no mínimo 5 anos. Tem madeiras que as abelhas, você não consegue segurar a abelha mais de 2 anos, não consegue. Tá? Você sabe qual é a madeira de lei que não presta? Eu já tive cedro, uma madeira nobre, né? Agora, alguém aqui já pegou o pozinho do cedro e botou na língua? Não vou dizer que vocês conhecem pau por cheiro e por gosto, não. Estou dizendo é que quando você serra, queima a narina da gente, o pozinho dela, e a marca. Eu não sei qual é a reação, eu sei que as abelhas não estão ficando. E eu acabei abandonando o cedro, né? Aí a super tampa, como é com alumínio, isso aqui dispensa negócio de telha de amianto. Se você estiver em cima das colmeias, você não consegue certificar como orgânico. Porque o amianto, ele solta o asbesto, ele é feito de asbesto. E com o tempo ele descamba e cai na colmeia e as abelhas entram nas patas e prejudica tudo que você tiver daquela colmeia. Porque é com a casa de gesso, não pode ser forrada de gesso, porque com o tempo vai descamar e vai contaminar o alimento que você está tirando, né? E descama. Questão de pintura, a gente vê muito caixa pintada. As caixas pintadas, não queiram. Eu, quando quero entregar a caixa pintada, eu escondo tudo que é nó da madeira na tinta. Eu escondo madeira ruim quando eu pinto e entrego. Outra, a maioria das tintas, o orgânico vai achar ruim. As minhas colmeias, na transição do convencional para o orgânico, eles aceitaram as minhas colmeias pintadas, desde que as novas que eu fosse colocando não fossem mais pintadas. Outra, se você tiver mesmo assim que pintar, pinte externamente. O assoalho, você pinte só essa lateral, não pinte aqui, nem do outro lado, nem no fundo, porque é onde a abelha mais vai pousar. E fique certo, com o tempo essa tinta descama e cai aqui e entra na colmeia através das próprias abelhas, viu? Então, quer saber? Faça de uma madeira boa e não pinte. A gente faz tempo que não pinte. Louro canela, louro vermelho, Normal. aí são as colmeias. E Dura essa de 25, cimento? 30 anos no campo, sem problema. Eucalipto não presta. Tratado ou não tratado. Eucalipto, se um cidadão fizer uma carroça de eucalipto, se ele não tirar o burro, os cupim como até o burro, vem de longe, a madeira se acaba antes de você usar. Ela chinchela. Eu já tive comércio de eucalipto. Primeira dele Em aqui. Minas Gerais. Assim, não é eu que tenho, nem caixa eu tenho. Eu tenho. Mas tem muita gente fazendo de cimento. Sério. E o que que você acha disso? Pronto, cimento. Vai uma coluna dessa que passou o dia na sombra e encosta o rosto. É quente, não é não? É quente, ela absorve. 9 horas da noite, sem encostar o rosto, ele está quente. Ele é um péssimo condutor de calor. Então você vai desregular a temperatura de uma colmeia. Você vai submeter a colmeia a ter que refrigerar muito. E quando chove, esfria, que aí a colmeia fica dentro de casa para aquecer as crias, não sai para campo, só a colmeia não produz. Você quer comprar 300 e poucas de cimento, tem um cidadão que começou e abandonou. Ele achando que ia ter as colmeias de polinizar os melões dele. E fez de cimento. Vai lá para ver se tem alguma ainda, uma abelha. Tamboril, Não. existe por aqui? O quê? Madeira de tamboril. Tamboril a gente chama timbaúba.
Timbaúba é o tamboril, dá comércio excelente. Só Dura que tem demais, muito, né? leves, mas não vão derrubar os Não, bichos. lá tá tudo no chão. Ah, Estão só secando. aqui a gente usa, quando ele seca, que cai, os galhos, tudo, a gente aproveita. É como o nosso cumaru, que é a nossa cerejeira do sertão, a umburana cearensis. Eu tenho melgueira dela para mostrar ali para vocês. É fantástico. Agora um cumaru para dar 24,5 para um ninho, ele tem 70, 80 anos de vida. Quem é que vai derrubar uma árvore com 70 anos para fazer comer, cara? Agora eles morrem no verão, a gente aproveita. Eu tenho muita melgueira de cumaru, só de âmago. Não tem fim, maneira boa, certo? Aí dá certo. Oi? Pinos. Pinos é de lascar, é muito parecida com o cupim. Ou com o Eucalipto. eucalipto. É uma madeira branca, né? É uma beleza para fazer, as serrarias gostam, para fazer o quadro. Inclusive que bota os ilhóis. Os ilhóis é porque o bicho é tão fraco a madeira que E você rasga. puxa o arame ela entra. Rasga a Eu madeira. quero ver, tire tudo que for, se você puder, tire metal de dentro de sua colmeia. Só use o que for preciso. Por exemplo, um arame desse, se for galvanizado, se você usar o choque para fazer a incrustação da cera, ele perde a resistência que ele tinha à corrosão. Ele zinabra dentro do favo. E esse zinabrar, ele solta produto químico para o mel. Eu posso mostrar para vocês o quadro desse jeito. Então é arame inox, viu? 304. Porque se você aumentar a dureza, você não consegue dar as curvas dele, ele é muito desobediente. Mas um quadro desse qualquer, a gente bota os arames, ele não vai cortar essas besteiras não, viu? E arame de quadro não é para a gente tocar violão não, é para ficar só firme, tá certo? Você botar a cera, não precisa se esticar de querer quebrar não, não existe isso, tá certo? E ele segura. Agora, se eu fizer essas laterais de pinos, se eu der um puxete aqui, ele entra na madeira. Você mete assim a unha, você baixa a madeira de pinos, ou de pinho, que ainda é mais caro um pouco, mas é menos ruim. No caso, esse daí que é de Frejó. Pau branco, frejós, Frejó não precisa. o maru das laterais é excelente. Não precisa de ilhós não. Não tem isso não. Se vocês encontrarem alguma colmeia nossa com ilhós no campo, vai ser uma coisa que fizeram sem eu ver. Eu acho, Não tem não. eu achei um ilóis ali no chão. O quê? Um ilóizinho. O que tem? Eu achei um ali no chão. Foi do cinturão, não sei quem. É, com certeza. Ele vai verdinho, vai pintado. É. Tá lá em cima da janela ali. Pronto. Ah, aquilo é de cravo, cabeça de cravo das telas. É isso mesmo. É. O Canafistra. canafista. A Rapaz, famosa canafista. não sei se presta. Nunca fiz canafista, não. Nunca fiz quadro, nem. Mas as nossas, a umburana de cambão, a umburana de espinho, Eu tenho um. excelente. Tamboril, maneira. Você tem janelas feitas com tamboril que tem 100 anos. A chuva. Meu pai fazia desempenadeiras ou de umburana de cambão, que era umburana mesmo, porque ela não empena, pode deixar dentro d'água, e fazia de tamboril. As tábuas que a gente usa para fazer cera, nós tinha tudo de tamboril. De timba, umba. Timbaúba. A maioria dos nomes são tupi-guarani, né? Umba é árvore, que timba, que embebeda, que entorpece. O animal come e sai bêbado, aquela guarda. Mas não faz lá nos velhos, não faz os quadros não. Do tamboril, minhas primeiras caixas é de tamboril, depois louro canela. As caixas, o ninho de tamboril e os quadros de louro canela. Não é tudo. As pessoas não sabem de onde veio o nome timbalada. Tá negando tudo doido, né? Timbalada. Tem um vizinho meu lá de Lagoa do Barro que ele fabrica de gariroba. Andiroba não. É andiroba? Andiroba. Mas tem gariroba também. Tem. Eu tenho 10 caixas de andiroba. Pois é.
Aí só não serve de louro bosta, que era uma madeira que vendia para madeiramento de casa, que o vizinho precisava se mudar, porque fedia, vocês não acreditam. Eu achei que tava brincando, mas existe. Não existe a madeira. Né? Aí diz os louros não, tem louro que não presta não. Vai dar merda, é verdade. Mas o vermelho e eles são bons. Professor, Oi? teca e taxi, o senhor conhece madeira? O quê? Teca e taxi? Não, Você eles tem não. que parar. Sei que no Piauí, lá em Santa Cruz do Milagre, tem uma madeira chamada chapada. Não tem? Umas árvores bonitas, altas, que a madeira é dura. Não, mas pesa muito. Rapaz, você não vai viver com isso nos ombros, não. A gente vai pegar um cichão, vai deixar nos cantos lá e vamos para frente. Eu quero é que dure. Jatobá. Jatobá, É meu queira difícil, tá? Jatobá, você pensa que está cheia de mel. E ela está sem nem cera, tem. Do peso. Agora, dura 100 anos uma madeira daquela. Tá interessante. O menino, quando ia fazer colheita, dizia: eita, essa daqui é de Jatobá. A gente já sabia pelo peso. Né, tá? A meu querer você tirava. Era Um conjunto, um empréstimo, Foi. um rico. Racha. Tem dois Eu tipos de acho angico, né? que Tem um angico manso, o angico verdadeiro, né? É. Que é aquele cheio de vilô, isso, coisa. Pronto. Eu acho que ele pode servir para quadros. Nunca fiz, nunca não sei, mas pela característica da madeira. porque eu fiz uma laçona numa carroça, eu fiz de angico bravo. E eu ainda hoje não unifico ainda não. Mas usa carroça? Sim. Ah, É meu meio de transporte, para não fazer para ir para a roça. Pronto, são coisas que a gente precisa experimentar. Eu só tenho medo é que quando, por exemplo, o pessoal de Alagoas vai acabando as jaqueiras, vai derrubando jaqueira para fazer comércio. É um absurdo. Não pode. Outra coisa, o preço dos materiais de comércio, quem vai morar dentro é a abelha. Não é você não. Não é a coisa não, porque de cimento não se acaba, não sei o quê. Não, rapaz. O bicho que vai morar dentro é que precisa ter o conforto que precisa, as condições que precisa. Aí tem colmeia de isopor, de fibra de vidro, colmeia de vidro, de material reciclado, bem prensado. Então, esse aqui vai durar muito, e para a natureza e para as abelhas. E aqueles quadros de plástico que já vem? Ah, os quadros de plástico, eu tenho deles aí. Aquilo fomos safados aqui do Ceará, que quiserem empurrar aquilo nas pessoas, aquilo é passivo ambiental, na Itália e nos Estados Unidos. Foi onde eles trouxeram a máquina, foi da Itália. E eu fui um dos poucos no Nordeste que botou o dedo no suspiro. Eles me odeiam por causa disso. Eu peguei o parecer de 10 instituições sérias do Brasil e do exterior desaconselhando o uso daquilo. Aqui é um absurdo você botar um negócio. Rapaz, o único diferencial nosso em relação ao mundo é a naturalidade dos nossos produtos, da casinha. Eu estava aqui com uma turma e chegou o Rabino Jonathan, que era dono da BS-Y-D, que comprava 80% do mel da gente. A gente exportou 27 contêineres, talvez 18 foi eles que compraram. E ele veio me visitar, chegou de surpresa, eu estava no curso. E eu coloquei ele conversar com os apicultores, né? E um apicultor fez uma pergunta para ele, por que é que ele preferia esse mel da gente, do Nordeste, da gente. Ele disse: olha, nós americanos importamos do Brasil 2,5% do que nós precisamos. 2% que vai para a indústria de cookies, alimento, né? Bolacha, não sei o quê. E 0,5% que vai para a mesa. No dia que a gente quiser, substituir esse fornecedor. Agora, o que faz a gente insistir é a naturalidade do produto de vocês. Nunca percam isso. Senão vocês se equivalem ao mel da China e dos outros lugares no mundo. Vocês têm uma naturalidade, você tem floradas específicas para vocês. Nunca percam isso. Quando você bota um quadro de plástico dentro, foi isso o projeto orgânico. A naturalidade. Eu peguei baldes de mel zerado, novo, branco. Enchi de mel. Peguei um desses baldes, cortei um buraco no meio dele e tirei uma foto a uma distância com o microscópio para ver essa superfície.
3 meses depois que o mel estava guardado nos baldes, eu peguei, tirei o mel dos baldes e cortei na mesma altura, o mesmo pedaço de plástico. É cheio de buraco. O mel, que é ácido, ele reage com o plástico. Ele é uma coisa para a gente transportar mel, para a gente guardar e entregar logo. Não é uma coisa para você manter mel dentro por muito tempo. Imagine fazer parte de uma estrutura viva. Né? Outra, 2 melgueiras daquele negócio era mais caro do que a colmeia toda. Mas eu não vou nem atrás disso não, eu não posso, a gente não pode perder o único diferencial que nós temos no mundo, que é a naturalidade do mel que nós produzimos quando introduz essas porcarias. Né? Isso eu fiz defesas, aí os caras ficam, não, é porque ele vende comércio, os caras vieram, aí só não vende nada, não vende não. Não tem comércio para vender, não tem nada não. Eu acho um absurdo, aí expliquei. Olha, os caras saíram antes de se acabar esse negócio de quadro plástico. Tem uma época que eles queriam que o Banco do Nordeste só financiasse se fosse com melgueira de quadro plástico. Eu tenho delas aí, pai. Eu tenho uma melgueira que eu trouxe para fazer os testes. Absurdo. Vocês querem um navio dessas porcarias, é passivo ambiental nos Estados Unidos e na Itália. Eles mandam de graça para vocês. Porque lá abandonaram. Aí quando não presta lá, né, assim, os inseticidas são proibidos no outro país, os caras descarregam tudo dentro do Brasil, né, essas porcarias que tem aí. O que mais vocês querem saber de como é? Hein? Hein? Alguns marceneiros falam que a canafixa e a outra que vocês falaram, a andiroba, que é o... Várias foi discutido aí. Não. O que vocês falaram? Dizem que elas trazem problema de saúde. A canafixa para vista. Diz eles que no passado muitos até cegavam por causa da... que mexia, fazia banco de canafixa, essas coisas. Eu conheci parentes meus cortando ramo de canafixa para salvar animal. Salvar o bicho. Era uma leguminosa, né? E cortava. Mesma coisa aqui em Baú, o pessoal de serraria não gosta de serrar em Baú porque o pó pinica. É queimando a gente. Ela tem essa característica, né? Diga. Caso que a gente é pequeno e às vezes não tem como guardar, seria o certo, eu acho que seria o inox, né, para guardar o mel. Aí vendendo ali no varejo, por exemplo. Aí lá na frente eu lhe digo, porque quando vier a colheita de mel, tudo de onde guardar, como guardar, o que é que muda do mel com o tempo. Guardar o cara como. Professor, Oi? com relação à densidade da madeira, tem alguma específica? Quanto mais densa? Não, quanto mais densa, mais dura. Ela é mais pesada sempre, mas ela é mais dura. Tá certo? Pode olhar que toda madeira fraca, ruim, ela é maneira. Né? Mas não tem um específico assim para madeira de comer, não? Não tem. O melhor que tem é louro canela. O louro rosa também é fantástico, louro vermelho. É fantástico, boa e fica as colmeias até mais bonitas do que o louro canela. E é mais barata a madeira. Bem mais barata. Do louro vermelho ou louro rosa. Professor, não sei se você comentou, eu perdi, o tamanho do alvado, o alvado reversível, né? Os enxames que eu perdi, a maioria foi quando vieram pregadas com o alvado com 1,5 centímetros, essa parte de baixo. Quando eu digo 1 centímetro, sem problema, eu volto a ver tudo alvado. Não sei se o senhor comentou já sobre ele, eu perdi. Já a reversibilidade, que foi um dos trunfos para funcionar para clima frio e clima quente. No nosso caso, sempre pequeno ou grande centímetro? O nosso pode ser no meio, porque a nossa amplitude térmica nunca é menos 10 graus e 40 graus no mesmo ano. Nós temos 20 graus a 38, 40. É muito pequeno, então não justifica reverter o assoalho para temperaturas. São outros quesitos. Isso está feito no meio, né? Isso é feito no meio, porque também facilita para serrarias. Mas isso eu testei 10 anos, né? Para dizer que podia funcionar desse jeito, sem precisar estar fazendo um lado com um e um lado com dois e os dois no meio da tábua. Porque a tábua precisa ser de 2 para dar o isolamento certo. Tem mais alguma coisa que vocês queiram conversar sobre colmeia? Brincando. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais, né? Oxe.
falar só outra experiência do cavaleiro. Sério. Segundo um cidadão, ele mostrou que disse que onde tinha aqueles formigão preto, tem aqueles maiorzinhos, ele disse que ele colocava as colmeias em cima deles. Ele disse que nenhuma formiga conseguia subir lá porque era o território deles ali, elas não conseguiam invadir. Vai me apresenta esse formigão preto. Você conhece ele? Quem? O formigão preto? Eu conheço o que a gente chama de formiga-leão. Acho que é esse mesmo, que é um grandão. Não é o cavalo do cão, não, né? Não, é um formigão mesmo, todo pretinho ele, parece um Hulk ele, mais preto, né? Aí tem essa questão também de botar, eu ia até fazer e nunca fiz, né? Que aí eu queria colocar lá, somente onde elas atacam, para ver se realmente ele marca o território ali igual o cachorro e ninguém chega lá. Olha, um dos cavaleiros mais baratos, mais eficientes, é isso aí. Eu já testei não sei quantos tipos diferentes. Isso aqui, ó, tinha uma época que tinha conversa, porque isso era bom de carregar, quando a gente tirava, era um dentro do outro, feito cadeira de praia. Você sabe como é, né? Uhum. Você mete um dentro do outro. Mas isso aqui é só para a gente apresentar. Isso aqui não vai 1 ano e meio começar a quebrar esse suportezinho que ela engata aqui, começa a tombar colmeia. E tombou, abriu um pouquinho, deu uma chuva à noite, pronto, aquele seu enxame ele já não produz mais que presta. Porque a água dentro de colmeia não presta. Certo? Vamos. Professor, a questão do cavaleiro, se for uma cadeira assim, o cara tá na garrafa, presta? Funciona não. Já notei o negócio que bota a garrafa perto todo em vista, passa, ele vai passar. Elas passam. E vocês, a partir de hoje, se comprometam a pelo menos uma vez por mês, ir lá no apiário de vocês à noite, dar uma olhada se não tem saraça atacando. Eu tenho recebido de vídeo dos alunos que eu tenho em Quixeramobim, já de 3 semestres, eu tenho turmas diferentes, de 30 pessoas lá, porque eu dou aula na faculdade lá. E a disciplina é apicultura. E, por exemplo, essa turma desse semestre eram 10 alunos só. Eu não aceito uma sala, um ar-condicionado, com tudo, para dar aula para 10 alunos. Convido os apicultores da região. Vem gente a 120 quilômetros de distância para assistir toda terça-feira as 4 primeiras aulas da manhã. São comigo e sobre apicultura. E chega antes de mim, que sai de Limoeiro, roda 163. E chego lá às 7 horas, eles já estão lá. Qual é a cidade? O quê? Da faculdade? Quixeramobim, no Sertão Central. Tá certo? Aí eu peço a eles que façam o que as turmas anteriores têm mandado de vídeo, as saraças atacando as colmeias dele, está todo mundo correndo e fazendo os cavaleiros, botando, deles filmando as saraças querendo passar e sem poder, o cavaleiro subindo. Se um capim, quando chove, encostar, elas faz a ponta e sobe, e começa. Aí não tem cavaleiro eficiente. Por isso que a gente mantém roçado, não é ciscado, limpo. Quando você deixa no terreno irregular, você dificulta a movimentação. Rapaz, saraça é de um jeito. Sabe para onde é que elas entram na casa de vocês? Pelo varal. Elas vêm no varal à noite. Se tiver uma mangueirinha de irrigação no jardim, elas caminham pelo asfalto, por cima da mangueira, para atravessar. Qualquer caminho, você já viu o caminho de formiga de roça? Não faz uma rodovia, que é uma beleza, tudo limpinho, parece que passou as varredeiras primeiro para o povo passar, fica o caminho, né? Então, esse negócio da gente ciscar, deixar o apiário todo limpinho, faça não. Só roce o mato e deixe lá. Dificulte para elas. Ok? Essa é a questão da braço para cobrir. Certo? Dormir. Eu acho que eu ouvi errado, eu acho que você que estava dizendo João, sabe? E ele dormiu a noite toda. Não, amigo, olha. Dormiu a noite toda. A telha de amianto ela é feita de asbesto, que é cancerígeno. Com o tempo ele descama. E essa descamação cai na colmeia, a abelha entra com ela nos pés. Eu sei que seu mel vai no meio do outro. Mas nunca foi entre a gente os fiscais, quem olha entre a gente e eles. Se eu sei que isso pode
causar alguma coisa a outro ser humano, eu vou tratar de arranjar um jeito de não fazer. Eu não sou melhor do que ninguém, não. É uma questão de princípio mesmo. Olha, eu fui fazer uma palestra para 5 turmas no auditório da Universidade de Fortaleza. Pessoal um curso de administração, concludente. 5 turmas. E empreendedores do Ceará. Aí me convidaram para ir fazer uma palestra. E eu fiz, né? A Piara Altamira, Histórias para Contar. Do começo até agora, né? Que a gente faz um mapa do tempo, o que foi investido, o que nós percebemos que era investimento no capital humano, nos meninos, né? Investimento em pesquisa, né? E como eficiência de administração, de para lá, né? Aí teve um deles que perguntou qual foi a grande vitória nesses tantos anos que eu criava a abelha. Eu disse, foi eu convencer uma equipe que nunca foi entre a gente e os fiscais, entre a gente e Deus. Tanto faz a gente estar como não estar, eles vão fazer o que é preciso fazer. E se eles tiverem qualquer dúvida que uma coisa pode prejudicar alguém, eles não vão fazer, independente de eu estar junto, mandando ou não. Essa é a vitória. É o quê, homem? Alagoas. As especificações das colmeias que eles estão comprando lá são essas aqui, que eu ajudei a especificar todas as partes da colmeia. Que tem um bocado de lugar que vocês vão sofrer críticas por estar entregando material que nem é culpa de vocês, é porque não há o conhecimento para exigir de quem fabrica. Porque, pessoal, olha, essa garrafa d'água aí, ó, que ele está segurando, ela só tem valor no momento que ele se prontificou a pagar por ela. Foi quando até o químico que tirou o plástico, o petróleo, é na hora que ele recebe, é na hora que ele faz a mágica de remunerar o que está. Quem paga é que faz a mágica. Então, a gente tem direito de exigir. Ou então fique com o seu material, que eu vou procurar quem se prontifique. Né? Se o material vale, pode cobrar mais, mas não venha cobrar mais pelo que não vale, porque nós não somos obrigados. Né? Eu vivo pelejando para a gente formar uma turma dos gestores, dos técnicos da Codevasf, para a gente discutir essas coisas aqui. Para vocês todos saírem, porque eu não estou fazendo uma crítica. Eu lancei para um superintendente da Codevasf que com 10% do que a Codevasf investiu em abelha, eu dou 10 vezes mais o resultado dos investimentos de vocês. Porque as pessoas estão só recebendo, ninguém está sendo chamado à responsabilidade de fazer valer o esforço das instituições. Né? Você sabe o que o SEBRAE tem que fazer para conseguir o recurso para trazer uma turma dessa. Para a gente desperdiçar? Não. No mínimo a gente volta com uma intenção de não só para a gente, mas também de compartilhar as besteiras uns com os outros. Independe de aceitar ou não. Mas, não é? Então, eu vivo pedindo isso, que a Codevasf, junto os técnicos, traga para a gente desarmado, que talvez saiam daqui com as especificações desses equipamentos, de colmeia, do derretedor de cera, e eu não fabrico, eu não quero vender. Eu queria que os apicultores tivessem o melhor material para desenvolver as suas atividades. Né? Apaga essa luz aí. Todo mundo, quando começa, nós, mero sobrevivente, quando começa a criar abelha, a gente captura os enxames. É bem verdade que tem empresário que compra 700 colmeias povoadas. A maioria se lasca.
Porque vem comédia de todo jeito, que eles também não entendem, né? Aí vem comédia de tudo que é tipo. Mas a gente começa capturando enxames. E eu defendo que seja assim, porque desde as capturas, ao você se desenvolver, você vai adquirindo maturidade. Imagine eu chegar para você e dizer, olha, nós vamos ter um projeto para implantar 500 colmeias, você está dentro. Qual a experiência que você tem com a abelha? Pouquíssimo, não é? No entanto, se ele já estivesse criando há 5 anos, ele dizia, eu sei capturar, eu sei fazer uma revisão, eu sei até fazer uma colheita que lá deve ser melhorada, porque eu vou ter os equipamentos melhor, concordo? Concordo, sim. A gente começa capturando. Então vamos ver, todos vocês sabem capturar enxames. O que eu vou comentar aqui é a forma como a gente faz, tá certo? E que amanhã nós vamos para campo capturar enxame. Viu? Então, vamos, sem lucro. tá dando para todo mundo ver direito isso aí? Tá. Pronto. Essa captura de enxames, a gente sabe que tem esses enxames voadores ou transitórios, né? Esses enxames que vêm em revoada, que a maioria de vocês arma isca e eles caem. E tem os que são nidificados, os que tem família, que tem tudo, né? Ele está em oco, ele está no árvore, ele está embaixo de cupim, ele está dentro de um buraco, numa grota de pedra, né? Ele já pegou, quase morre lá dentro. E esses enxames em trânsito, a gente pode armar com iscas para atrair, tá certo? Ou pode ser, ele chega e a gente transfere para uma colmeia. E os nidificados a gente precisa transferir, que são coisas totalmente diferentes uma da outra. Com isca. As iscas, elas podem ser de colmeias novas. Aí o cara diz, você esfrega capim santo, você esfrega cidreira, não sei o que, cidreira.